Em primeiro lugar, eu queria agradecer demais Daniela Migliari, uma querida amiga, para trocarmos algumas figurinhas sobre um tema muito atual. Explicar um pouco o contexto que me traz aqui. Eu nos conhecemos, né, Daniela, lá na Alemanha, em 2017, salvo engano. E para mim aquele evento, além de ser uma oportunidade de conhecer muita gente bacana como participante, você é um desses casos, mas o primeiro evento meu foi só de homens. E aquilo ali foi muito forte para mim. E desde então a gente tem se encontrado, eu e alguns colegas que eu conheci naquela época, a gente fez uma live só de homens, uns 10 dias atrás, e ficamos com esse compromisso de fazer isso uma vez por mês. Já está marcada a próxima para dia 20 agora de junho, mas eu falei, poxa, temos que falar sobre esse tema do masculino e do feminino. Vamos trazer uma mulher para dentro desse debate, né? Então, antes de me alongar muito, eu queria me apresentar para quem não me conhece, para também clarear de onde eu vou estar falando, né? O movimento feminista tem muito essa coisa do lugar de fala. É muito bacana, quer dizer, cada um fala de um lugar que é da sua vida, da sua experiência. Então, o que me atrai para esse tema da relação homem e mulher, eu tenho uma formação como mediador de conflitos lá do Ministério do Trabalho, logo que eu entrei no concurso, em 95, 96, sempre de início na área trabalhista. Durante 20 anos eu tenho adaptado esse olhar e essa postura do mediador para outras áreas da fiscalização do trabalho, muitas vezes ligadas até ao próprio trabalho escravo, no sentido de mostrar que a gente pode fazer o combate, no caso do trabalho, mas a gente tem que ter um espaço para o diálogo. Então, a fiscalização ela faz o combate, mas sempre a gente tem um trabalho e eu sempre trago esse olhar de depois da ação fiscal, vamos conversar com todo mundo, né, num outro ambiente. Esse tipo de trabalho me fez ser convidado pela Organização Internacional do Trabalho para falar disso em alguns países, falei disso no Haiti, falei disso na Índia, falei disso na República Dominicana, Nepal, e mais recentemente, uns 3 anos atrás, eu falei, bom, eu quero experimentar esse olhar da mediação em escolas públicas do Rio. Então, através do projeto Girassol, uns 3 ou 4 anos, que é uma ONG que faz atendimento psicanalítico com crianças e adolescentes há mais de 20 anos, eu me aproximei deles, me ofereci para fazer oficinas de mediação de conflitos de forma voluntária e temos feito esse trabalho lá dentro do projeto Girassol. Também como consequência daquele evento que nos conhecemos lá na Alemanha, voltando para o Brasil, eu me envolvi aqui no Brasil com movimentos de homens. Faço parte desde 2018 do Guerreiros do Coração, que é um trabalho só de homens. Mas no fundo, para fechar aqui a minha breve apresentação, eu falo do lugar de um homem que tem um filho de 15 anos, que mora em Brasília com a mãe. Somos separados, mas temos uma forte ligação, tanto eu com a mãe do Felipe, quanto eu com ele. E desse lugar é que eu vou estar aqui falando, né? Lugar, como o nosso mestre Bert Hellinger fala, lugar de uma pessoa normal, uma pessoa que tem os seus problemas, os seus conflitos, as suas luzes e as suas sombras, como você fala no seu livro. Tivemos também essa oportunidade de lançar livros juntos lá em Portugal no ano passado. E sem a pretensão, né, Daniela, de esgotar temas, sem a pretensão de querer ensinar nada para ninguém. A gente está aqui trocando, aprendendo, e é nesse lugar que eu me coloco. Seja bem-vinda. Eu agradeço, Rinaldo, a oportunidade. É como você diz, graças a Deus a gente é uma obra inconclusa, em permanente movimento. A única coisa permanente é esse movimento. Então, eu acredito que esse é um dos temas mais, eu diria que o tema mais intenso que existe, né? Porque dessa relação depende a vida.
é do encontro de uma mulher com um homem que a mágica da vida acontece. Então, toda a nossa subsistência, toda a perpetuação da espécie depende desse encontro. Então é algo que é muito visceral e que toca todas as nossas células, né? Então, o máximo que eu me proponho a fazer aqui é olhar para mim e a forma como eu tenho lidado com esse tema dentro de mim, né? No meu corpo, inicialmente, no encontro da minha mãe com meu pai, porque eu sou fruto desse encontro dos dois nas minhas células, né? Depois, na minha lida, na minha expressão do meu masculino e do meu feminino como energias, né? Do yin, do yang. E então, né? Quando eu encontrei homens na minha vida, né? Com quem eu me relacionei, o meu primeiro amor, o primeiro homem com quem eu tive uma relação, os outros homens que eu encontrei fortuitamente, o meu encontro com o meu esposo, né? Depois, dar à luz a homens, né? Um deles também, um dos meus 3 meninos, né? O primeiro deles faleceu, né? Durante a gestação. Então, o encontro desse feminino com o masculino, ele é assim, ele é visceral, né? E eu me atropelei um pouco pela emoção aí do tema, mas me apresentando também, sou Daniela Migliari, eu sou jornalista e escritora aqui em Brasília e sou pós-graduanda da Hellinger Schule também, onde nós nos conhecemos como colegas de formação, né? E temos tido a oportunidade de estreitar essa relação e nos tornamos amigos também. E sou casada, né? Nós temos, eu e Máximo temos 4 filhos, 3 aqui conosco, um na espiritualidade. E eu gosto muito de olhar para esse tema. Para mim ele é um tema bastante importante, porque quando eu busquei todo esse caminho do autoconhecimento, todo esse caminho desse estudo de mim mesma, foi por necessidade, por vontade de permanecer nessa relação, do casamento que nós já estamos há 19 anos, por estar batendo cabeça e totalmente confusa entre esses papéis, entre esses lugares, né? Ora exigindo ele como um pai, né? Ora tratando como filho, porque não tem almoço grátis nessas projeções, né? Quem se coloca como mãe invariavelmente cobra do outro como pai, e ele também, vice-versa, ao aceitar ser meu pai, me cobra como filho. Então a gente percebe que não existem vítimas e algozes nessa dança, existem dinâmicas correspondentes e milimetricamente correspondentes, né? Só que não é fácil abrir mão desse lugar de vítima, com toda a agressividade que isso traz, e se autorresponsabilizar pela própria vida, pelo próprio sim, pelo próprio não, pelos próprios limites, fronteiras, contornos, meu sim, sim, meu não, não, né? Então leva tempo para a gente conseguir encontrar um lugar de paz, que eu não me vejo nele ainda, no entanto eu me vejo muito mais próxima dessa paz e dessa conciliação com o masculino hoje em dia. Maravilha. Então vamos para nosso bate-bola no material de divulgação da live. A gente listou, que é o ponto de partida que eu estou usando nessas conversas, que é partir de conflitos reais do cotidiano, de homens e de mulheres, para a partir daí a gente poder trocar ideia, cada um de nós poder falar, né, como resolve ou tenta resolver isso na nossa vida, e aí a gente poder também falar
de como a filosofia, né, do Hellinger e de outras, eventualmente, podem ajudar a gente nesse contexto. Porque é muito curioso, né? As pessoas estão sempre, em boa parte delas, reclamando do seu companheiro ou da sua companheira, né? E as primeiras perguntas que a gente construiu junto bom, como reage uma mulher quando seu homem se recusa a expressar emoções e assumir vulnerabilidades? A gente tem todo um movimento feminista que é muito oportuno, que coloca diversas questões de dores e de feridas das mulheres. E eu, como mediador, eu acho maravilhoso esse empoderamento das mulheres. Acho que é um movimento existencial, mas é um movimento político também, que eu, acolho com muita alegria, até porque eu sou filho de uma tradicional família mineira, onde tem um pai que tem médico, muito ortodoxo, né, e uma mãe muito amorosa, e o pai do meu pai também era um médico muito racional, e na minha infância lidei muito com essa questão das piadinhas machistas na mesa e coisas que aquilo não me agradava, me incomodava um pouco ver aquilo ali, porque era uma coisa meio de brincadeira, mas eu falava assim, gente, mas isso aí não é muito verdadeiro, porque, né, as pessoas, era sempre piada com viado, sempre piada com mulher, né, que mulher é burra, porque lá em casa somos dois irmãos, não tem, a gente somos só dois homens, e aquilo me incomodava, então, nesse sentido, eu saúdo muito esse movimento feminista, mas toda vez que eu me proponho, mesmo em encontros presenciais aqui no Rio, a discutir a questão da relação masculino e feminino, sob uma abordagem adulta e sob um olhar de promoção da paz, eu também tento trazer as feridas dos homens. E por isso que no nosso material a gente colocou lado a lado com a questão, né, da ferida das mulheres, também a ferida dos homens. Como reage um homem ao ser visto por sua companheira como um machista ou alguém disposto a feri-la? Listamos algumas outras perguntas e, no final, a gente propôs, muito bem, conflitos entre o feminino e o masculino. Como ampliar o nosso olhar? E a minha primeira fala aqui é muito de como a gente, na mediação, e também é engraçado porque a constelação familiar, onde nós estamos fazendo a formação já há 3 anos e meio, e desde agosto do ano passado a gente já foi autorizado a fazer as constelações, a gente já está fazendo as constelações nos nossos módulos. É curioso porque a base é a mesma da mediação de conflitos, é a base, como você falou, de um olhar de não julgamento. Agora, a pergunta que eu sempre me faço, e como mediador principalmente, você entra num conflito, tem lá o homem reclamando da mulher e a mulher reclamando do homem. A mulher reclamando que o homem não expressa as emoções e o homem reclamando que a mulher chama ele de machista. E aí o olhar da mediação é sempre lembrar a nós que a paz, onde começa a paz? A paz não começa no outro, a paz começa comigo mesmo. Então a ideia é que se a gente quer buscar uma relação, você usa o termo relação madura, que eu acho muito bacana para a relação entre homem e mulher. Como a gente na mediação fala muito essa coisa de quando você muitas vezes está lá na raiva, você no fundo está olhando para algo na sua infância, a constelação também fala disso. Eu gosto também dessa coisa da relação adulta. Se a paz começa comigo, o que eu posso fazer para transformar essa relação? O que eu posso fazer para, a partir de um conflito, que não é algo prazeroso, mas que pode ser uma bela oportunidade para eu aprofundar o meu relacionamento, o que eu posso fazer? E aí o primeiro passo é essa coisa da gente respirar, dar um passo atrás e ver justamente o outro, quando o outro me fala algo
que eu não estou gostando e que me deixa muito raivoso, aonde isso me toca, né? Então, ao invés de retrucar para ele, ou para ela, né? No meu caso, se eu sou um homem e eu ouço de uma mulher algo que me deixa com raiva, a minha tendência é responder acusando o outro lado. E aí eu, nesse olhar mediador, dou esse passo atrás. E aí, nessa postura, eu falo assim, olha, vamos pensar melhor sobre essa nossa conversa, mas para onde eu tento olhar? Antes de eu olhar a minha própria ferida, eu posso olhar também para a ferida dela. Né? E quando eu for ter essa conversa, se eu começar essa conversa acolhendo a dor da minha companheira, eu já mudo a possibilidade de uma resolução. E é nesse lugar que eu, por exemplo, como homem, se eu olhar na minha árvore genealógica, né, o meu trisavô ele foi dono de escravos em Minas Gerais. Descobri isso recentemente, que no momento da abolição ele tinha 20 e tantos escravos, ele era líder do partido conservador, que foi quem foi contra a abolição e tal. O filho dele era uma pessoa da Guarda Nacional do Império, e depois virou, né, da República. Então, assim, é claro que na minha árvore genealógica tem um histórico muito forte de machismo. Mas, quando eu olho para esse lugar de força do conflito, numa perspectiva mediadora, eu olho para o passado, para acolher o passado, para dizer, muito bem, se foi assim, foi como tem que ser. Mas no presente, eu posso fazer diferente. Então, é nesse sentido que o fato de eu compreendo quando, muitas vezes, no próprio movimento feminista, tem essa coisa de que todo homem é machista. Nessa perspectiva histórica, eu concordo. Agora, por outro lado, numa perspectiva de futuro, de promoção de uma cultura de paz, eu prefiro trazer para o presente e, a partir do presente, a gente construir essa relação adulta. Onde, no meu ver, o primeiro passo é não reagir impulsivamente, respirar fundo, entender aonde estão as feridas de quem me acusa, entender também as minhas feridas e, a partir daí, chamar para uma conversa. E nessa conversa, o ideal até é que eu, antes de falar das minhas, eu acolho as feridas dela. Eu diga para ela que entendo, né? Porque muitas vezes eu estou sendo acusado de algo. De fato, eu também tenho responsabilidade nessa acusação, porque é assim que a gente faz, né? A gente não entra nessas histórias só com um lado. E então eu acolho a dor dela, eu mostro que na constelação a gente tem essa imagem de eu vejo sua dor, mas eu também tenho a noção, enquanto homem, de quais são as minhas feridas, né? E daquilo que eu também tenho em termos de necessidades. A comunicação não violenta usa muito essa perspectiva de necessidades não atendidas, você identificar as do outro, identificar as de você, para só então você ir para a conversa. E essa coisa da conversa é fundamental. Eu acho que qualquer construção de uma relação homem-mulher adulta e madura, ela tem que ter a conversa. Agora tem que ser uma conversa entre adultos. Não dá para ser aquele bate-boca entre você fez isso, não, você fez aquilo, porque aí vira o que tem muitas vezes, né? No dia a dia nosso aí, que muitas vezes o país tem diminuído o número de homicídios e aumentado o número de feminicídios, no momento que as mulheres estão mais empoderadas, um cenário totalmente inaceitável. Então, temos bastante que conversar. O que você acha disso, Dani? Bom, eu fui aprendendo, né, aos poucos e com as constelações, a olhar com muito amor, né, para o passado, como ele foi, e realmente não me deixar tragar por nenhum julgamento ou nenhuma cobrança, né, dos meus antepassados com relação a ter sido 1 milímetro diferente. E chegou num ponto em que eu não conseguia
nem mesmo dizer para elas, para as minhas antepassadas, de tipo assim, eu vou fazer diferente, né? Eu não conseguia falar isso, porque eu percebia que no diferente estava disfarçado um julgamento meu sobre elas, né? E aí eu tive que entender que eu sou elas, eu também. Então, quando eu consegui olhar para esse eu também, e eu percebi que a minha vida só chegou a mim por conta delas terem sido e feito exatamente o que fizeram, o que foram, e também os meus antepassados homens, né? Aí, quando eu quero criar algo novo, eu tô junto com elas, comigo até a tampa, eu tô revestida delas, assim, eu sou elas também. E aí sim, eu peço sempre muita licença, muita bênção para conseguir fazer 1 milímetro de algo novo. Então, assim, esse novo, um pouquinho que seja, né, já vai fazer uma diferença. Só que ele não se desconecta nem por 1 segundo ali daquilo tudo que foi, porque eu comecei a observar algumas atitudes que eu julgava nelas como uma defesa importante para mim, que eu não posso abrir mão. Só que ao invés de eu deixar essas defesas mandarem em mim de uma forma inconsciente, eu resolvi observá-las. E aí vem o verbo para mim que antes de eu me preparar para entrar aqui com você, eu estava pedindo as minhas autorizações interiores, né, para conseguir falar sobre esse tema. E o verbo que vem para mim é muito assim, suportar. Suportar no sentido não de eu te suporto, mas eu consigo suportar a dor do homem, que normalmente no homem se expressa como grito e como violência. E o homem consegue suportar a carência e o choro da mulher, a sensibilidade da mulher, sem se sentir já responsável por secar aquelas lágrimas, porque tem tanta culpa no masculino que ele se sente numa urgência de fazer algo e muitas vezes projetando salvar a mãe na companheira, né? E aí ele se sente manipulado, o homem se sente, digamos assim, suscetível. Porém, não é a mulher manipulando somente, né? É o homem se submetendo a isso. Então, nesse sentido, eles trocam de lugar e o homem vai para a vítima, que fala, mulher, você me manipula. E aí fica esse jogo, para lá e para cá, né? Então, o que eu tenho feito um esforço consciente quando eu estou aqui com meu esposo, gente, dadas as devidas proporções, não estou falando de você suportar tapa, suportar violência, suportar agressão, né? Dentro de uma relação civilizada, eu comecei a entender que o meu choro como mulher no homem corresponde ao grito. E a gente muitas vezes não suporta ouvir o grito, primeiro, por ótimas razões, porque a gente tem medo de o grito virar um tapa na cara em 2 segundos, virar uma agressão, né? A gente já vai para o lugar de vítima, de tipo assim, não, você está sendo violento, você está perdendo a sua razão, né? E é difícil ter uma conversa quando tem o grito, né? E por outro lado, a mulher tem o choro, que aí coloca o homem nessa situação de se sentir manipulado, né? Então, a primeira coisa que me ocorre trazer aqui é o esforço consciente, né, que uma mulher e um homem podem tentar fazer para suportar ver a dor do outro. Suportar ouvir a dor do outro. Suportar a tentação de ir para o lugar de se vitimizar e falar não, eu não quero isso, né?
por querer atravessar esse lugar de dor com seu companheiro e com a sua companheira, né? Para que no momento de lucidez das duas partes, mais para frente, porque é aquilo que você falou, respirar, silenciar. Às vezes a gente precisa ficar na nossa, ainda mais em tempos de pandemia, que está todo mundo embaixo do mesmo teto. Então, enquanto você está se remoendo naquele lugar, dá um tempo da outra pessoa, respeitosamente, conseguir dizer, no meio de um grito de um homem ou de um choro manipulador de uma mulher, que possa te soar assim, ou de um grito violento, né? Que a gente possa, por nossa vez, mulheres, interpretar assim, dizer, eu ouvi o que você está sentindo, eu te escuto, eu te vejo e eu vou processar isso. Eu vou olhar para isso com calma. Eu vou olhar como isso me move também. E aí você conseguir segurar a tentação de não entrar no bate-boca e não entrar na disputa de a minha necessidade vale mais do que a sua necessidade, né? Porque é isso que a comunicação não violenta, a que a gente está sempre tentando se sobrepujar sobre o outro. E na verdade as duas necessidades estão ali. Como que elas podem se comunicar? E nada como o tempo, uma noite, né, bem dormida, para você no dia seguinte falar assim, olha, quando você gritou comigo, eu me senti assim, assim, assado, com relação ao que você está dizendo. É diferente de eu dizer assim, você faz tudo errado, você grita comigo, você é violento. Quando eu falo você, eu já estou deslocando tudo para um julgamento e uma área em que eu não consigo atuar. O meu centro de poder, ele está no eu. Eu me sinto assustada, eu me sinto com relação ao problema em si, com essas e essas necessidades, eu vejo a sua também, como que a gente pode negociar. Então, enquanto eu fico no eu consigo manter a conexão com aquilo que é importante para mim, sem julgar a necessidade do outro de gritar e o homem sem julgar a necessidade da mulher de chorar, né? Agora, isso leva uma vida, né, para você conseguir, assim, abrir mão, e literalmente abrir mão das armas que a gente está empunhando, de lá e de cá, né? Tanto a mulher de ficar agarrada a esse lugar, que foram, sim, muito violentadas historicamente, no entanto, eu estou aqui agora, em 2020, né, numa situação que eu tenho polícia, que eu tenho recursos, né, para fazer apresentar né, uma queixa, digamos assim, uma lei Maria da Penha, enfim, nós temos possibilidade de votar, nós temos possibilidade de ter um trabalho, nós temos tantas possibilidades, né? Então, eu só vou me expor àquela violência de forma continuada se assim isso fizer sentido para mim ainda, né? Então tem também demanda de nós mulheres uma coragem de ter a própria independência financeira, de ter a própria busca, né? Do homem também, né? Você vai ficar numa relação, mulher, com um homem que não permite que você trabalhe, né? Então, se você se coloca numa situação como adulta, você vai ter o seu sim, sim e o seu não, não. E a partir do momento que você disse sim para aquela situação e você quis ficar naquilo, né? A que perigos você está se expondo? A que regras do jogo, né? Não é uma criança que foi arrastada e amarrada no pé da cama. Então, assim, até que a gente realmente consiga arcar com as consequências das nossas escolhas, da escolha do homem que está ao nosso lado, é algo que demanda de nós, né? Bastante. E o que eu tenho feito comigo mesma é esse esforço consciente de suportar olhar para a dor das minhas antepassadas, né? Dos homens do meu sistema,
do meu esposo, do sistema dele, das mulheres quando elas estão fazendo um movimento feminista, não julgar de jeito nenhum uma mulher que tem uma necessidade diferente da minha, de lutar ou de ficar dentro de casa numa relação em que ela está submetida a X, Y, Z. Quem sou eu para falar, né? Então é suportar a escolha e a individualidade do outro, né? Dar ao outro o direito de ser quem é e de fazer as escolhas que ele quer. Eu acho que passa por aí. Assim, ouvindo você, me lembra de algumas pessoas do nosso ciclo de convivência. Queria registrar aqui que nossos queridos amigos Tônio Luna e Marco Almeida estão aqui nos acompanhando no YouTube. Eu agradeço muito a presença. Uma coisa que você falou que eu ouvi numa live da nossa professora Simone Arrojo, eu acho muito interessante, né? Esse lugar do estar sozinho dentro de um relacionamento. Essa necessidade, você também falou, né, de na hora de, eu acho que eventualmente está tendo um conflito, antes de entrar na discussão, esse passo atrás tem a ver com a gente também se conectar com a gente mesmo, né? Até para que a gente possa, ali, dentro do que você sempre fala, e eu acho bacana, né? Essa relação. Eu estou nela, eu quero estar nela, eu não quero estar nela, eu quero investir mais nela, sim, sim, não, não. Mas as pessoas, muitas vezes, que têm relações muito conflituosas, conjugais ou amorosas, elas veem aquela relação como algo que elas precisam do outro para sobreviver. Seja porque querem salvar o outro, seja porque querem ser salvos pelo outro. E esse lugar do passo atrás, onde a gente está sozinho, diferentemente de um lugar de solidão, é um lugar onde você está junto do outro. Você está com você mesmo. À medida que eu estou comigo mesmo, eu estou junto ao meu companheiro e à minha companheira, eu estou junto ao meu pai, à minha mãe, aos meus antepassados, porque para estar conectado com tudo isso, é necessário que eu tenha espaço na minha vida de casal para ter esse lugar do sozinho, e não como um peso, como um lugar de força, para que eu possa olhar em volta e ter uma tranquilidade para enxergar a dor do outro, enxergar a minha dor, enxergar a nossa caminhada. Então, para mim, essa relação homem-mulher adulta, esse olhar sem julgamento, ele tem quase que como um pré-requisito, a meu ver, eu me relacionar bem com a minha própria solidão nesse sentido de um lugar de força que eu posso estar sempre ali, bebendo nessa fonte, para depois voltar para os meus conflitos com meu companheiro, minha companheira, meus pais, questões de trabalho, enfim. E também quando você falava assim dessa coisa da gente suportar, né, o choro da outra ou do outro, a gente suportar o falar mais alto do outro ou da outra, aí eu me lembro de uma fala do Marco Almeida, nosso amigo, que ele estava dizendo, não sei qual dessas lives, que de fato parece que tem uma coisa assim do homem e da mulher, que o homem chega do trabalho muitas vezes e a mulher fala mal porque tal coisa, ela não fala mal, ela reclama tal coisa da vizinha, depois ela reclama de tal coisa do filho, depois ela comenta que o pneu do carro está precisando de trocar, e depois fala que a toalha dele está fora da cama. E o homem tem que, né, uma fala do Marco, eu acho, me parece muito oportuna. Ele tem às vezes uma questão assim prática de tentar dar solução para as coisas. E, na verdade, a mulher, quando está ali falando das suas questões, reclamando de determinadas questões, ela não está querendo que ninguém resolva a questão dela, ela não quer nem conselho, ela só quer que ela seja ouvida. E a gente, com essa coisa nossa do homem, que tem que ser prático, tem que resolver esse problema, resolver o meu problema, é só ouvir, é acolher aquela dor. Eu acho maravilhoso isso, porque são coisas assim do cotidiano que
que eu acho que ajudam, pelo menos do meu ponto de vista, a nós homens a nos relacionarmos com esses conflitos do cotidiano. Agora, o curioso, Daniela, é que a Rapidinho, gente... rapidinho, deixa eu só falar uma coisa para não perder esse gancho. Sabe uma coisa que é interessante, Rinaldo? E eu pude admitir isso para mim mesma, sem vergonha. Eu, como mulher, muitas vezes exigia que o máximo se tornasse uma outra mulher. Entendeu? E de repente, sei lá, enfim, pegasse o que eu achava que, dentro dos meus preconceitos e da minha rigidez, ele pudesse atuar e agir daquela forma que eu acho que é a certa, digamos assim. E eu acho que o homem também, quando não quer que a mulher chore, reclame, seja sensível, seja muito falante, etc., ele também está exigindo que ela seja um homem, entendeu? Então, assim, como que a gente consegue conviver simplesmente deixando o outro ser como é e o homem já conhecendo as suas ciladas, né? Tipo, quando ela começa a falar assim, eu me sinto culpada, eu começo a querer salvar minha mamãe nela, né? Eu começo a querer. Aí você já se segura e fala assim, deixa ela falar, né? Enfim, deixa acontecer. E A aí, gente, com na o tempo, verdade, eu acho que é isso, né? A gente não muda o outro. E não, é curioso porque perceber isso, na verdade, traz uma leveza impressionante, porque quando eu tento mudar o outro, eu faço isso por amor. Quando eu tento resolver as questões que a minha companheira está me trazendo, com o filho dela, com o vizinho que está batendo na porta, e eu tento dar conselho, é por amor, mas aí é aquilo que o nosso mestre Bert Hellinger sempre falou do amor cego, né? Que eu tenho que ouvir, acolher a dor dela e talvez em algum momento falar uma coisa aqui, né? Uma sugestão, mas na maior boa parte das vezes é só a acolhida que ele quer, né? E eu queria só saudar aqui um guerreiro do coração, Reinaldo Fischer, que está aqui no YouTube também. Os Guerreiros do Coração têm um trabalho muito bacana de olhar para resgatar o eu criança, mas principalmente para caminhar no caminho do pai, que fortalece muito esse nosso lado, né, do homem. E aí eu vou voltar para as nossas perguntas, Daniela, para a gente, dentro do que você falou. Você falou, né, assim, quando eu estou querendo que o homem seja isso, uma das perguntas que nós levantamos é, bom, mas o homem precisa ser sensível? Existe hoje uma demanda no mercado de que homens têm que chorar. Então, né, e muitos sério homens isso? defendem isso, que o homem tem que ser sensível e o homem tem que chorar. Então, eu coloco a pergunta, vem cá, mulher precisa ter a independência financeira? O homem precisa sustentar a família? Mulher precisa cuidar da casa e dos filhos? E aí eu trago, né, essa questão que o nosso amigo Tônio Luna tem um trabalho com o feminino, que é muito bacana, trabalha nos presídios de mulheres aí em Brasília, né? A gente primeiro, enquanto homens e mulheres, a gente reconhecer que dentro de cada um de nós tem uma energia feminina e uma energia masculina, né? Então, eu acho que é importante a gente, enquanto homens e enquanto mulheres, entenderem que existem potencialidades que são mais masculinas, outras potencialidades que são mais masculinas, e a gente olhar para isso. Masculino e feminino. Isto. É que você falou dois masculinos. Desculpa, ato falho, ó. Existem duas energias, né? Energia feminina e energia masculina. Né? Eu digo isso, por exemplo, eu sou canceriano, de uma maneira geral, tem essa coisa da sensibilidade, essa energia feminina sempre foi muito mais presente, inclusive, na minha vida. Né? Para mim, o grande resgate se deu e está se dando, mas se deu principal. Eu tinha vários conflitos com esse pai, que tinha uma energia masculina, certo, errado, preto no branco. Virei mediador de conflitos e toda a minha vida
eu estava buscando cinza, eu estava buscando as nuances, né? Então, para mim, tinha muitos conflitos com ele. Mas como foi importante, a partir de uma vivência, a partir das constelações, a partir dos guerreiros e a partir desse movimento de acolher o meu lado feminino, mas também olhar para o meu pai sem um olhar crítico e vendo que tem várias situações, e eu acabei de falar aqui, essa coisa prática de resolver é maravilhoso, porque muitas vezes a vida te cobra uma decisão. E essa é uma energia que eu falo, não lá de casa, meu pai sempre era isso, pá, e assumia as consequências da decisão dele. Isso para mim é profundamente masculino, e quando eu percebi a riqueza disso, isso me deu uma outra leveza, porque eu ficava tentando entender e refletir, ver um lado, ver o outro, e isso tinha um peso. Então, de novo, né, é a gente entender que cada um de nós tem essas duas energias, tanto masculina quanto a feminina, integrar essas duas coisas, e para mim integrar essas duas coisas passa muito por a gente deixar de ficar criticando papai e mamãe naquilo que mamãe não fez porque eu queria, naquilo que papai pensa diferente porque não é igual a mim, olhar para eles, e aí tem todo aquele movimento que a gente aprende, que é olhar, né? Se eu estou criticando, respirar fundo, né? Acolher a diferença que nós temos, né? Entender que eles deram aquilo que eles podiam dar para a gente, e com isso a gente se torna grato. E, por fim, e talvez o mais difícil, é o final desse movimento, que é a gente se virar de costas para eles e seguir no nosso futuro, tendo a força deles atrás da gente, mas com as nossas escolhas, com aquilo que a minha intuição determina e assumindo as consequências disso. Então, nessa perspectiva de que homem tem que chorar, homem não tem que chorar, mulher tem que sustentar a casa ou não, para mim é muito claro que cada homem e cada mulher tem o direito de escolher o seu modelo de ser homem ou mulher. Como você também falou aqui atrás. Se eu não acho que eu preciso de chorar, está tudo certo. Se eu acho que é importante para mim trabalhar essa questão da sensibilidade, também está certo. Se de repente a mulher se vê numa situação, né, de prefere abrir mão de uma carreira, eu acho que isso é um problema. Minha mãe abriu mão da carreira e passou a vida inteira reclamando comigo de que ela queria ter uma independência financeira. Mas quem sou eu para dizer qual é o modelo que fulana ou beltrana, que fulano ou beltrano devem seguir de homem ou de mulher? Eu acho que cada um de nós tem o direito de fazer essas escolhas e arcar com as consequências. Isso é o mais bacana, porque aí na relação homem-mulher fica mais leve. Né? Você não está tentando salvar, você não está tentando nem mudar o outro, você está ali na relação, você olha e acolhe as feridas dela ou dele, se é o caso. Você também tem contato com as suas necessidades e você decide se você vai aprofundar, quer continuar na relação, ou se de repente, talvez não seja o caso, mas eu acho que para mim, essa conexão de força torna a relação do casal, a relação a dois, mais leve. Lembrando que mais leve ainda é quando a gente, mesmo estando a dois, está bem só. Que eu acho que essas coisas podem estar presentes simultaneamente. O que você acha, Daniela? E se quiser trazer outras questões também, traga. Fique à vontade. Aqui é um bate-bola. Tá joia. Quando o homem ele está olhando muito, né, para essa culpa de ter, por exemplo, causado algo nessa mulher, muitas vezes o foco nisso é porque, pelo outro lado, ele não está querendo soltar a responsabilidade
e o poder que aquele movimento anterior gerou. Então, quando você fica sentindo muito culpa, em geral você também não solta o poder que você teve ali, né? Porque um precisa do outro para poder o conflito se manter. Quando a mulher, por sua vez, ela fica também alimentando essa sensação de que ela é uma pessoa dependente desse homem financeiramente e tudo, né? Esse lugar de vítima, ela também não está soltando essa exigência que esse homem cuide dela. Porque, em última instância, Rinaldo, esse marido pode morrer. Ele pode morrer. A pessoa não pode nem morrer. E o que essa mulher vai fazer se esse marido morrer? E aí é uma hora que a gente precisa olhar para isso e parar de ficar querendo cobrar o que foi historicamente, que a gente ficou dependente financeiramente, para a gente poder falar, ok, você pode morrer ou não. Eu, como adulta, me viro e me sustento. E o homem deixar de sentir culpa significa ele abrir mão desse poder de ter esse domínio financeiro. Então, assim, é algo que nos demanda encarar a realidade daquilo que é natural da nossa vida. Nós somos adultas e precisamos lidar conosco mesmos, né? Agora, é aquilo que você falou. A gente está falando disso de uma forma hipotética e maior e uma análise sistêmica, olhando para isso, né? Eu gostaria de trazer aqui um exemplo do que eu vivi nas minhas carnes, né? Com relação à minha mãe e meu pai. A minha mãe, ela tinha conseguido muito nova ser concursada para trabalhar no banco que pagava o salário dos cadetes da Escola Militar das Agulhas Negras, em Resende. E meu pai era um cadete. Então, um dia ele foi receber o salário dele no banco, chegou lá, viu aquela mulher linda e ela viu aquele homem lindo. E ele ficou do lado de fora do banco, esperou ela sair. Então, assim, imagina, aos 19 anos, concursada num banco, né? E aí ela conheceu ele, se apaixonou perdidamente. E quando foi casar, o que ele disse? Deixa seu emprego, deixa seu concurso e vem. E ela falou, com prazer, eu vou, né? E, Rinaldo, isso não me descia. Isso não me descia. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar um emprego com 16 anos e falar, eu não preciso de homem para nada, né? Eu fui lá para o outro lado porque eu entrei nesse julgamento e, o que é mais lindo, colhi todos os louros e todas as possibilidades da minha mãe ter vivido o que ela fez. Então, é aquela velha história do Mobile, né? Ela foi para lá e eu, com prazer, vim para cá, porque eu tive necessidade, foi o meu movimento, e fui e fiz. Até que eu percebi que para eu conseguir me relacionar com o meu homem, eu precisaria descer dessa defesa toda, para eu conseguir estar na mesma altura e me relacionar de novo com ele. Agora, o que aconteceu que eu achei mais interessante? Quando eu olho para a minha vida, eu bendigo o dia que a minha mãe falou, com prazer, eu vou. Porque eu só nasci por conta disso. Eu e meus irmãos, né? Então, eu posso olhar para essa história da minha mãe e falar assim, benza a Deus, que coragem dessa mulher de largar tudo para seguir esse homem, para estar com ele. Entendeu? Que bonito, quanto amor, quanto tesão, né? Quanta vontade de estar com esse macho, né? Dentro do tempo dela, da história dela, como era, como foi. E aí eu falei, nossa, graças a essa, na cabeça de uma mulher que nasceu em 1978, essa loucura, para ela era muito natural, esperado, desejado, sonho de consumo. Então, o que essa cabeça daqui está ajudando a de cá? Tem uma série chamada Outlander, que essa mulher ela passa por um buraco no tempo e ela volta 200 anos antes.
Então, mostra o descompasso dela com o pensamento daquela época e a violência que era ela abrir a boca com a cabeça dela de 200 anos depois aqui. Então, assim, é muito maluco a gente ficar pensando nisso, é muito esquizofrênico eu tentar socar isso aqui. E, ao mesmo tempo, eu pude beijar e bem dizer a necessidade que eu tive no balanço das coisas de ter subido tanto que eu subi. E isso trouxe grandes vantagens na minha vida, vantagens financeiras, forças, talentos, possibilidades. Só que o que acontecia? Essas forças e esses talentos, eles estavam me usando de uma forma inconsciente, ao invés de eu utilizá-los com consciência. Então, tem uma hora que você, quando traz isso para a luz, isso sai da sombra, isso vem para a nossa consciência, eu falo, então eu posso olhar para isso como um instrumento que eu tenho da minha vida, mas que não vai mais ficar, né? Eu sei que qualquer coisa eu volto para o velho lugar de defesa. Só que aí, ao mesmo tempo, eu falo, calma, volta, tá tudo bem. É aqui nesse ambiente aqui que você vai se relacionar. Aqui você não vai se relacionar com esse homem, né? A gente sobe por quê? Porque a gente está tão recalcado que a gente não consegue tocar o pé no chão, que a gente precisa subir para compensar os nossos recalques, as nossas inferioridades. E o homem também. O homem, em muitos aspectos, não conseguiu lidar com seus recalques e subiu para esse altar da violência aqui em cima, do domínio, da subjugação. Ele não conseguia lidar com muitas coisas do feminino e subiu para cá, né? Agora, o que adianta a gente ficar na história do tempo fazendo isso aqui, acolá? Então, assim, é aquela velha história. Os pêndulos, eles vão, aí daqui a pouco eles começam a diminuir, né? E aí eles vão tendo uma oscilação menor, né? Com o tempo. O importante é a gente entender, e quando eu pude olhar com um olhar muito cheio para a escolha que a minha mãe fez, eu consegui trazer um pouco mais para a luz a minha defesa, né? Agora eu vou te falar, eu amo as consequências que essa defesa teve na minha vida, né? A independência financeira, inclusive poder, hoje em dia, prestar um auxílio financeiro à minha mãe de um lugar de filha, não de alguém que está lá. Tá vendo? Se você não tivesse aberto mão do seu concurso, eu nem ia ter que ficar pagando todo mês. Não. Pelo contrário, graças a Deus a senhora fez o que fez, eu nasci, eu sou filha disso e posso poder apoiar aqui com toda a alegria do meu lugar de filha. É diferente. Então não tem, né, esse descompasso. E é muito interessante ver que com o pai a gente também teve um julgamento, como você teve com seu pai, com seu trisavô, enfim, e você poder atravessar esse lugar, né, e conseguir olhar com o olhar cheio para isso, para como a economia naquela época se dava, para como, né, não era aqui só no Brasil, era no mundo todo, que isso foi natural. A gente não sabe o que na história espiritual dele ele estava compensando para ter se tornado o senhor dos escravos, né? O que esses escravos estavam vivendo naquela experiência também, que estava de alguma forma lidando com os aspectos do ser dele para ele poder superar coisas na caminhada espiritual dele. Ou seja, são forças muito maiores que a gente não pode ousar, né, dar nome, dar um contorno e um nome certinho. Quando a gente julga, a gente tem que se retirar disso e simplesmente falar, nossa, esse, né, foi assim, veio, empreendeu, aconteceu, né, e se retirou na hora que isso pôde acontecer. São os degraus da nossa jornada evolutiva como conjunto, né, como humanidade. E que bom que as coisas caminharam, né? É. Eu saúdo sua mãe, Dona Elsa, que eu tive a oportunidade de conhecer, fui atendido por ela, é uma pessoa iluminada, de muita vida. A gente, nesse sentido, temos histórias parecidas. Minha mãe falava inglês, francês, foi formada para trabalhar, que o pai dela incentivava isso, mas meu pai, médico, foi morar nos Estados Unidos e ela foi junto. Ela
abriu mão da carreira dela para construir a família e ficar nesse lugar. Não é à toa que, quando eu cresci, eu dizia, eu não quero ser o provedor único de uma família, porque eu ouvi tantas vezes a minha mãe, de alguma forma, reclamando ali de que não podia fazer as coisas que ela queria e tal. Então, assim, Que bom que seu pai foi. Se seu pai não tivesse sido, você não teria... O que eu acho é que por mais que para a minha vida eu quero uma mulher que tenha alguma profissão, independência financeira, porque eu também quero cuidar dos filhos, eu também quero ocupar esse lugar normalmente do feminino, eu também aceito que outras mulheres, outros homens possam fazer diferente, entendeu? É nesse sentido que cada pessoa tem o direito, a meu ver, de fazer o caminho, escolher o caminho e arcar com as consequências dessa escolha, que foi o que a minha mãe fez, que sua mãe também fez. Era uma outra época, as oportunidades eram muito menores, mas, de alguma maneira, naquela época, elas também poderiam ter encaminhado uma carreira mais profissional e deixado o casamento em segundo plano. Mas, felizmente, como você falou, tanto você quanto eu somos frutos dessa feliz escolha. Daniela, eu queria propor um terceiro e último bloco, para a gente não ficar muito longo. O que você acha? E aí, você é mãe de 4 filhos, 3 vivos. Na constelação, não sei se foi na constelação, você viu que tinha um que tinha morrido. Eu sou pai do Felipe, mas também nas constelações apareceu que ele tinha, na barriga da mãe, uma irmãzinha gêmea. Mas isso é para a gente das constelações. De qualquer maneira, o importante como terceira pergunta, e aí eu já faço uma ponte com uma conversa que eu tive com o Tônio na última live, que no finalzinho dela a gente abordou isso, que aquilo que o Hellinger fala, né, de como os filhos seguem para a vida, esse caminho que eles, homens e mulheres, em primeiro lugar, eles têm que voltar até a mãe, olhar para essa mãe, enxergando a grandeza delas, depois elas saírem da mãe e irem até o pai, né? No caso do homem, o pai leva para a vida, no caso das mulheres, a filha volta para a mãe e quem leva ela para a vida é a mãe. E o Tony falou da síndrome do ninho vazio, né? Do desafio que é para a mãe se colocar nesse lugar de abrir mão e permitir, facilitar que os filhos e as filhas saiam desse universo da mãe e vai para o pai. Eu posso dar o exemplo em termos do Felipe. Eu não tenho uma filha, mas no caso do Felipe, eu até comentei lá, quer dizer, a gente se separou quando ele tinha 3 anos e ele mora em Brasília e a gente, o tempo inteiro, todo mês, eu vou a Brasília. Já tem algum tempo que eu tenho ponderado com a mãe no sentido da importância dele vir morar comigo no Rio. A mãe, no final do ano passado, concordou. Mas desde pequeno, a pergunta seria essa, assim, como nós, pais e mães, podemos colaborar com filhos mais saudáveis, né, nos seus relacionamentos, né? E aí, fazendo então essa ponte, pelo menos na minha relação com o Felipe, e aí depois eu passo a palavra para você também dizer como é que você vê isso com os teus filhos, eu acho que sempre me perguntei o seguinte, mais do que o que eu falo, que exemplo eu dou? Que exemplo eu dou para meu filho na relação que eu tenho com a mãe dele? Isso que nós estamos falando aqui, eu consigo enxergar as dores dela na hora que a gente tem alguma diferença? Né? Nesse momento que eu falei com ela, a questão que eu achava que ele devia vir morar comigo no Rio, já fazem 3 anos. E ela falou, mas eu ainda preciso dele aqui, eu acho que não está na hora. Eu não insisti mais, eu falava isso nos aniversários, porque eu entendo que era importante que esse movimento fosse um movimento maduro por ela, para que ela também sentisse o momento. Eu sempre disse, olha, eu estou aqui,
cada aniversário eu lembrava, mas no sentido de também acolher a importância dela, ter o tempo dela para se desfazer, para abrir mão dessa relação e de permitir que o filho fosse até o pai. Outra forma também que eu acho que a gente tem de colaborar com os nossos filhos, para fazer com que eles, no caso meu, sejam homens mais saudáveis na sua relação com outras mulheres, é eu mostrar para ele como é a minha relação também com a minha mãe. Né? Porque não adianta eu falar determinadas coisas para o meu filho se na prática eu estou ali, né, muitas vezes incomodado com determinados comportamentos da minha mãe, não consigo enxergar talvez a grandeza dela, aquilo que, como você mesmo falou, né, de repente ela fez o que ela deu conta. E só mais recentemente, né, no meu caso, a minha mãe morreu de Alzheimer, ela ficou vários anos internada. Eu ia todo mês a Belo Horizonte para visitá-la. Várias vezes o Felipe vinha comigo. Às vezes a gente nem entrava na clínica onde ela estava, mas na Praça da Liberdade, quando ele queria, a gente ia junto. Ela morreu no meu colo, numa das vezes que eu vim a Belo Horizonte, ela partiu. E só depois daí, algum tempo depois, bem no início da nossa formação, eu andando de skate com meu filho, eu quebrei o tornozelo. Não sei se você se lembra disso, em 2017. E ali, durante a minha recuperação, é que eu pude chorar de verdade a morte da minha mãe. Porque quando ela morreu, depois de 10 anos ali com Alzheimer, sofrendo, ela já não falava mais, nem entendia perfeitamente o que a gente conseguia falar nos últimos 5 ou 6 anos. E então estava tanta dor ali que eu não consegui viver esse luto. E aí, quando eu quebrei o pé, e ali, num dos momentos que eu estava em casa fazendo uma meditação, eu me conectei com tudo aquilo que foi a minha mãe. Essa questão dela, meu pai era médico nos Estados Unidos, ela se casou por correspondência com ele, entrou na igreja, ela é filha de um político aqui de Minas. Então, os padrinhos de casamento foi o Magalhães Pinto, que era o governador em Minas, e não sei mais quem. E ela saiu do casamento, entrou no avião, foi para os Estados Unidos, ficou com ele, né, batalhando pela relação. Quando eu engravidei, eles voltaram, e desde então eu nasci aqui no Brasil, mas perceber que, apesar dela sempre ter reclamado essa questão de não ter um trabalho, uma independência financeira, perceber nela essa grandeza e mostrar isso para o meu filho, trazer, não através do verbo, mas através do exemplo, através dessa acolhida, através dessa coisa que muitas vezes é custosa, de sair de casa, pegar um avião, sair do Rio, vir para Belo Horizonte, passar o fim de semana aqui, naquele ambiente que é um ambiente pesado. Esse exemplo, eu acho que também é uma forma da gente colaborar com os filhos. E, por fim, e não menos importante, a gente também dar um exemplo, no meu caso, que sou separado, não estou mais com a mãe dele, que tipo de exemplo eu dou nas relações com as minhas companheiras, ou com a minha companheira, né? com a pessoa que terminou um casamento, mas que eu me relaciono. Então, assim, eu entendo que o grande exemplo para a gente, o grande exemplo, a grande forma que os pais podem ajudar a fazer gerações onde eles realmente respeitem uns aos outros, homens, mulheres, homens e homens, mulheres e mulheres, dando esse exemplo de ser menos julgador dos outros, de ficar apontando menos o dedo e de conseguir, apesar de todas as nossas dificuldades. Porque é o seguinte, Rinaldo, olha só, a questão em nós que julga é a questão em nós que está tentando contrabalançar o que foi, né? Então, a parte em você que tem pena da história da sua mãe é a parte do pai que não quer soltar esse poder. O poder de estar ali. Então, na hora que você concorda tanto com o poder quanto com o fato de que ela não é vítima, você se retira e você vai para um movimento novo. Porque quando a gente fica nessa visão infantilizada de que a mãe é a vítima, a gente não consegue sair do meio dessa briga da mãe e do pai, e aí a gente projeta isso na nossa relação com os companheiros de vida, com a mulher, né? Então, assim,
você olhar e ver que a sua mãe, ela dá conta do destino dela, que ela escolheu cada coisa ali, seja pelo contexto histórico em que ela nasceu, em que foi como foi, e não tem muito, mesmo que tenha casado com 13, 14 anos, o espírito dela, enfim, a forma como isso veio e aconteceu ali, né, ela é a grande. E eu gosto muito de uma meditação que a gente aprendeu nessa última ida para a Alemanha, que foi uma meditação que a Ana Wagner fez com a gente, que é a gente ver o nosso real tamanho diante da nossa mãe e do nosso pai. Que nós somos do tamanho do momento da concepção. Do momento da concepção, que a gente é um grãozinho, filho do êxtase, daquele encontro, e você olha para um humano desse tamanico, e você vê que sua mãe e seu pai estão em outra esfera. Outra esfera. Imagina um grãozinho perto de um ser humano em pé. Então, quando você realmente vai para esse lugar, porque normalmente quando a gente faz exercício com mãe e pai, a gente se imagina com 5, 6 anos de idade, com toda a potência de crescer, né? Mas não, é uma outra esfera. E aí, a partir do momento que você se retira desse lugar e você realmente fala, nossa, isso aí é grande demais para mim. Aí imagina que você que tem um tijolo, tá? Você imagina esses adultos como se fosse um tijolo imenso, uma estátua de um adulto gigante. E você é aquele pozinho que tá lá no pé dele. Esse pozinho, ele dá uma rolada para fora dessa estátua e fala assim: peraí, deixa eu ir, porque eu não vou ficar embaixo dessa estátua. Isso aqui é pesado demais para mim. Eu vou para minha vida. Então, quando você se retira da necessidade de compensar as histórias que nos habitam, né, e fazer coro com o sofrimento que a nossa mãe foi falando, ah, eu abri mão, ah, eu isso, eu aquilo, né, e você conseguir abrir mão de compensar isso e ver a culpa no seu pai, significa que você vai abrir mão desse poder que esse pai teve sobre essa mulher, né? Então, é muito esse jogo de falar assim, nossa, pai, eu vejo que o seu poder era o poder que tinha na época, e foi como foi, o senhor fez o que fez. E a mãe, a senhora passou por isso, por isso, por isso, e graças a Deus foi assim, exatamente como foi, porque isso deu origem à minha vida. E aí, realmente, você concorda com isso no fundo do seu ser. E é isso que vai te prevenir, né, e te deixar mais consciente quando você for buscar uma parceira. Porque quando você vai buscar essa parceira, você começa a ter coragem de tratá-la como adulta. E abre mão do poder de tratá-la como filha. Entende? E a mulher, por sua vez, tem que abrir mão de tratar esse homem como filho e se colocar de adulto para adulto. E o que eu posso te dizer é o seguinte, né? Nós tivemos essa loucura insana de fazer a formação juntos, eu e o Máximo. Nosso casamento literalmente derreteu no meio da formação, porque o modelo antigo que serviu, que foi perfeito, que foi massa, que originou, né, muitas coisas boas, o casamento, os filhos, etc., ele completou um ciclo. Ele, digamos assim, se esgotou naquele modelo e a gente falou, nossa, então como é que faz? Não faço a menor ideia. Virou assim, eu dou um passo e o universo põe o chão embaixo. Algo totalmente novo e desconhecido. E aí você começa a perceber, mas espera aí, o que eu vou fazer nessa relação de adulta e eu que eu não posso ser mãe e que eu não posso mais, que eu não quero mais ser filha. Então rola um momento em que eu comecei a descobrir essa alegria de frustrar, de me dar o direito de frustrá-lo e de ser frustrada. Então eu acho que essa capacidade de lidar com a frustração, de ser frustrada e de frustrar o parceiro, é algo que começa já a sinalizar que tem dois adultos começando a aparecer. E esse adulto, quanto mais ele me respondia, e vem me respondendo ainda, porque isso é algo muito novo para a gente ainda, como adulto, mais eu me sinto estimulada a ser mulher. E quanto mais eu respondo a ele como adulta, mais ele se sente estimulado a ser homem, né?
E é uma dinâmica de tanto um quanto o outro ir abrindo mão do antigo lugar e aprendendo a frustrar e ser frustrado. Entendeu? Porque só quem não frustra é mamãe e papai, né? Do filhinho da mamãe e da filhinha do papai. E eu descobri que eu ainda sou uma baita de uma mimada, né? Demandante, exigente, e para eu poder abrir mão desse poder, eu tive que, né, crescer. E eu também comecei a frustrar muito o menino dele, e falei assim, oh, não sou sua mãe, não. Passou um tempo, né, para a gente conseguir começar a abrir mão dessas frases. Não sou sua mãe, não veio falar comigo, porque o que eu comecei a perceber? Que era a minha atitude, a minha postura que dava abertura e espaço para ele ir para o pai ou ir para o filho. Então, quando a gente vai entrando nesse caminho e vai se autorresponsabilizando, a vida vai te botar de joelhos N vezes, vai te fazer as mesmas perguntas por 1001 aspectos diferentes, e você vai se ensaiando, até que aquela resposta você vai se apropriando desse novo lugar e ficando um pouquinho mais firminho, né, nesse novo lugar, e podendo frustrar e podendo usar esse sim, sim, esse não, não, sabe? Não, não mesmo. Nossa, aí o outro fica louco, porque durante anos era sim, sim, sim. E aí, mas vai ficando divertido, a gente vai entrando no lado bom, também teve o lado kamikaze, que a gente fez essa formação, mas tem todo o lado bom de ter os recursos, né, de buscar essa fala. E eu acho que isso permite, que é a sua pergunta, que os filhos possam ser só filhos. Porque quando você se relaciona com seu marido como uma criança, as crianças ficam tentando compensar o pêndulo que está descompensado. Os pais estão muito infantilizados, a criança vai tentando crescer. É natural, a gente vai fazendo isso. Então, conforme o que eu estou percebendo, conforme eu estou conseguindo me manter um pouco mais na mãe, né? Conforme eu estou conseguindo me manter um pouco mais na esposa do Márcio e na mãe deles, mais eles estão relaxando e podendo ser crianças, né? Agora, tem os dias e dias. Tem dias que eu consigo mandar super bem e tem dias que a vida vem e testa e fala, deixa eu ver se cresceu mesmo, né? Aí eu já fico assim, Vamos ver se essa formação funciona mesmo. que saco ter que crescer, que saco ter que ser adulta, né? Que saco, né? E na pandemia, Rinaldo, na pandemia, além de ser empresária, eu tenho que, né, também cuidar da casa, tem que fazer. E eu fico fazendo todos esses exercícios comigo. Né? Ah, e se o Máximo não tivesse aqui, se ele fosse médico, estivesse trabalhando no hospital, tivesse que estar morando num hotel, eu ia ter que dar conta desses 3 filhos, entendeu? Sozinha. Né? Eu sempre penso isso, e se eu tivesse só? Né? Então, eu sou adulta, eu sou a mãe deles e eu dou conta dos meus filhos. E se ele do lado dele pensa, eu sou adulto, eu dou conta dos meus filhos, o que acontece? Tem 2 abundâncias, ao invés de 2 faltas tentando brigar uma com a outra. Você está faltando, eu estou faltando. Né? Não, eu tenho 2 adultos e aí sobra. Tem 2 para fazer o café da manhã, tem 2 para fazer o almoço, tem 2 para fazer o jantar, tem 2 para trabalhar na rua e ganhar o sustento, tem 2 para fazer o dever, tem 2. Agora, eu não posso exigir que a forma dele de fazer o café, o almoço, o jantar, o estudo, a vida profissional seja igual à minha. Entendeu? Então, assim, é uma baita de uma escola, né? A escola do relacionamento não é brinquedo, né? E o que eu tenho aprendido é que quanto mais o Máximo me trata como adulta e como mulher, mais eu cresço, mais eu consigo firmar. Então, eu estou vivendo essa alegria de ser frustrada por ele vez e vez após a outra, vez e vez após a outra. E estou frustrando ele pra caramba também, até que vem um sim,
vem um mimo, vem uma gracinha, e aí já é de um outro lugar, né? Do lugar de adulto, né? Algo muito novo que eu ainda estou firmando minhas pernas bambas, mas que tem uma graça nova. Estamos todos na caminhada. Eu queria que você mandasse um grande abraço para o Máximo. E, Daniela, já estamos a 1 hora e mais de 1 hora, quase 1 hora e meia, mas teve aquele início meio conturbado lá, mas eu acho que Deu, né? queria te passar a palavra para você, enfim, te despedir aí, agradecer você, mas depois você me passa aqui, eu encerro. Mas muito bom a gente estar se colocando aqui à distância e, ao mesmo tempo, não estar tendo as nossas formações, não podemos tomar café, não podemos, né, bater papo, jantar, a gente sempre, o grupo sai sempre junto lá, né? Tônio, Máximo, o Marco está lá, mas o pessoal, né? Mas, enfim, passo a palavra para você fazer as considerações finais. Eu já me sinto tão com essas considerações finais, com essa última fala minha, foi bem intensa. Só quero te agradecer pela confiança de ter me chamado aqui, te dizer que eu vejo, né, toda a beleza aí do seu sistema e bendigo, né? Quero te agradecer porque você me estendeu a mão no momento que eu precisei muito, num conflito com a minha filha mais velha, e a escola. Quero te relembrar disso, né? Você é um grande mediador, né? E é interessante que o fato de você ter ficado tanto tempo mediando a sua situação do seu sistema te transformou num super mediador, né? Agora, de que lugar, né, esse mediador pode estar? É sempre um convite ao novo, né? Então, assim, eu só posso te dizer que eu bendigo a sua vida e a sua história exatamente como elas foram, porque eu mesma já me vali desse seu dom, né, fantástico de mediador. E agradecer mesmo a oportunidade de dizer que eu estou aqui à disposição e que eu possa um dia te devolver o muito, né, que a nossa amizade tem trazido para mim. Muito grata por tudo, Rinaldo. Daniela, você já devolve, né? Eu acho que essa convivência é um aprendizado recíproco o tempo todo. Você falou uma coisa e é bem verdade, assim, quando minha mãe engravidou, meu pai queria morar nos Estados Unidos. Ele estava 6 anos lá, tinha super convites para ser médico nos Estados Unidos. Ela falou: não, eu vou para o Brasil, ter um filho no Brasil. E não, mas eu vou ter que começar do zero lá, não, mas eu vou e tal. E, enfim, foi um momento difícil para a relação dos dois, né? E eu nasci, né? E aí eu acho que um pouco é aquilo que o Harry fala, que dependendo da forma como a gente olha e diz sim para o destino da gente, muitas vezes algo que pode ser visto como um karma, uma pseudo-maldição, um problema, pode se transformar numa bênção. Então, não é à toa que eu acabei caminhando para esse lugar da mediação, onde eu me encontrei, onde eu faço nas escolas, e sempre um prazer conversar com você, porque a gente vai para o lugar da prática, né? De usar as constelações familiares e essa filosofia ali, no dia a dia, no calor do momento, e a gente sabe que conflito é isso, conflito faz parte, não é nada leve, é algo difícil. Agora, dependendo da forma como a gente se posiciona diante dele, eu me lembro bem das conversas que a gente teve na época, ele pode ser mais leve ou mais pesado. E se ele é mais pesado para a gente, ele será mais pesado para os nossos filhos. Se a gente consegue encontrar um lugar de dizer sim para as coisas do jeito que elas são, isso fica mais leve para a gente e os filhos da gente seguem, né, também nesse aprendizado. Mas isso é uma coisa do dia a dia. Quando eu vejo, hoje tem aqui no meu fundo essas plantinhas aqui, eu fiz a live com o Tony, ele botou uma praia lá de Curitiba, olha só, não, no próximo eu vou botar um cenário, e esse cenário aqui é o sítio. Quando meu pai e minha mãe voltaram para o Brasil, meu avô tinha o sítio, deu para eles, até hoje o pai cuida desse sítio, cuidou muito tempo com minha mãe, e meu pai está lá, minha mãe, em espírito, ela está lá também. Eu vou ao encontro deles todos os finais de semana, e eles estão aqui comigo.
né? Eu fiz questão de botar eles atrás de mim. Nosso amigo Estevão, numa live que nós fizemos entre os homens, botou a foto do pai atrás. Eu falei, vou botar as duas coisas hoje juntas aqui. Mas, Daniela, olha, eu agradeço demais a tua disponibilidade em vir, né? Eu acho que é um tema que não é um tema fácil, mas quando a gente se coloca nesse trabalho, quando eu falei assim, eu quero levar mediação para além do Ministério do Trabalho, para onde eu vou? Eu vou para escolas públicas do Rio de Janeiro, que é o lugar mais repleto de conflitos do que as escolas públicas do Rio de Janeiro. Né? E eu chego lá para a diretora no início do ano letivo e falo, vem cá, olha, tem esse trabalho e tal. Onde é a turma que dá mais problema? Vamos lá fazer um trabalho? Não sei se vai adiantar, não tem nenhuma pretensão de ajudar, de adiantar, mas eu acho que a gente tratar desse tema do masculino e do feminino, dessa relação madura, dessa relação adulta, para mim é uma coragem. Eu estou muito feliz da gente estar finalizando isso com você. Né? Eu me senti encorajado a trazer esse tema e me passou assim, a gente está falando disso entre homens, mas quando eu pensei em trazer uma mulher, eu falei, vou trazer a Daniela, porque é isso, né? Tem uma história, né? Tem as suas questões, tem a sua vivência, né? Tem lá a experiência de um casamento super intenso, que eu pude acompanhar lá, a coragem de fazer parte de uma formação com o marido. Eu não sei se eu teria essa coragem, já te falei disso, mas você teve essa coragem e admiro demais. E estamos todos crescendo juntos, estamos todos nos ajudando. Eu queria só registrar aqui que no dia 20 agora, vamos ter novamente a nossa live mensal entre 5 homens que se conheceram lá na Alemanha em 2017, eu, o Marco Almeida, o Esteban, o Marco de Portugal, o Esteban lá de Argentina, o Gianluca que está na Itália e o Daniel da Colômbia. E em primeira mão, já dando spoiler aqui, eu acabei de fechar hoje cedo a próxima live que eu vou produzir, que vai ser com o nosso amigo René, que é um grande psicoterapeuta, psicanalista, e vamos tratar de pais e a sexualidade dos seus filhos. Vai ser no dia 24, nesse horário, 18 horas, e vamos divulgar, e a gente vai se colocando só em temas assim, temas divertidos. Ô, Rinaldo, você foi bem treinado para isso, entendeu? Tudo isso daí para você é mamão com açúcar, rapaz. Tem nada mamão com Olha o açúcar. tamanho a fecundidade desse seu terreno aí atrás de você. Pois é. Né? Não, eu sei Tá que tudo certo. Eu sei que eu posso me apoiar nos pais, eu posso me apoiar nas amigas e nos amigos, e é o que me fortalece ali para a beira do abismo, ali onde o bicho está pegando, a linha de frente do Covid, é ali que me faz sentido me colocar e aprender como eu aprendi aqui com você e trocarmos ideias. Que bom, que bom, que bom que foi assim. Que bom que foi assim. Né? Que aí você tem esse tantão para dar e para colocar a serviço. Agora, desse lugar, né, de mais consciência, um pouco mais, podendo bem dizer, né, esses ambientes da onde a gente veio e aí a gente vai sendo chamado para ter um protagonismo, né, nisso, com sentido, mas um pouco mais consciente, e aos pouquinhos a vida vai mostrando que foi perfeito como foi, né? Então tá bom, querido. Grata pela oportunidade. Peço desculpas aí por qualquer coisa que eu tenha me empolgada. Eu sou muito empolgada. E seguimos aí em contato, tá bom? Um beijo para você. Tudo de bom aí para o Márcio, para os teus filhos, para sua mãe, Elsa, para todos. Até a próxima. Amém. Tchau. Tchau.